Bom dia, meu nome é Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos explorar o chá Pu'er. Esse é o primeiro de 2 vídeos sobre o assunto. Nesse primeiro vídeo, nós vamos explorar as características do Pu'er, como ele é produzido e alguns dados gerais sobre esse tipo de chá. O próximo vídeo irá abordar o lado histórico e da origem do Pu'er. Em um desses 2 vídeos, eu estarei entrando no aspecto sensorial do Pu'er, o cheiro, o gosto, a textura, essas coisas. Para uma ideia mais completa do que esperar ao tomar esse chá, veja o meu primeiro vídeo sobre a degustação de Pu'er no canal. Eu vou deixar o link na descrição. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que existem 2 tipos principais de Pu'er. O Sheng, que é o mais tradicional e que será o foco do resto desse vídeo, e o Shou, ou Shu Pu'er. No universo do chá, normalmente a palavra fermentação é utilizada no lugar da palavra oxidação. Por exemplo, muitas vezes vocês podem ouvir falar que o chá preto ele é fermentado. Isso é errado. Na verdade, o chá preto ele é oxidado. Mas é porque até um tempo atrás não era bem claro qual era o processo que ocorria, né? É, com esse escurecimento das folhas. Hoje em dia nós sabemos que é o processo de oxidação. Mas, no caso do chu, ele de fato é fermentado. Ele é intencionalmente fermentado. Ele é colocado em pilhas molhadas de folhas, em armazéns com temperatura controlada, e ocorre uma fermentação controlada durante 1 ou 2 meses, dependendo do fabricante e do processo que ele escolher fazer. E o Sheng? O que é o Sheng? O Sheng Pu'er poderia ser classificado como uma espécie de chá verde. E, inclusive, ele foi vendido em muitas regiões da China por muito tempo como chá verde. Mas hoje em dia o nome Pu'er, né, e também Sheng Pu'er, é o mais difundido e o mais comum no mercado que nós vemos hoje. Ele é produzido primariamente na região de Yunnan, na China, em alguns países vizinhos ali de Yunnan e em alguns estados na China vizinho de Yunnan. O motivo da produção ser tão localizada é as árvores que são utilizadas para a fabricação do Sheng. Apesar de todo o chá ser feito das folhas da planta Camellia sinensis, existem 2 tipos de Camellia sinensis, 2 variedades de Camellia sinensis, que é a variedade Camellia sinensis sinensis, sim, a palavra sinensis 2 vezes, e Camellia sinensis assâmica. A assâmica é nativa dessa região de Yunnan e acredita-se ter sido a primeira variedade a surgir de folha de chá. A principal diferença entre a Camellia sinensis sinensis e a Camellia sinensis assâmica é que a Camellia sinensis assâmica ela tem folhas mais longas e mais grossas e um pouco mais duras do que a Camellia sinensis sinensis. E é justamente aí que entra a diferença principal entre o que nós estamos acostumados hoje em dia a pensar como chá verde e chá Pu'er. O chá Pu'er ele é feito da Camellia sinensis assâmica e o chá verde normalmente feito da Camellia sinensis sinensis. E sempre mais, na maior parte das produções na China, o chá verde é feito da Camellia sinensis sinensis e no Japão também. As etapas de produção são as seguintes. A primeira etapa é a colheita das folhas jovens, que é feita em média 2 vezes por ano. Uma vez na primavera e uma vez no outono. Às vezes, algum tipo de colheita dessas plantas da Camellia sinensis assâmica pode ser feito durante o verão, dependendo do clima, dependendo do ano, dependendo do lugar. Mas, normalmente, não é utilizado para fazer Pu'er. Às vezes sim, mas frequentemente acaba
sendo feita a produção de chá branco com essas folhas. E no inverno não há colheita porque as plantas hibernam no inverno. Essa região de Yunnan é uma região mais elevada, de maior altitude, e lá faz um pouco mais de frio no inverno e as plantas entram em um estado de latente, né, um estado dormente, que elas não dão novos brotos, né, novas folhas para a fabricação de chá, que só pode ser feita com as folhas novas, as folhas jovens. É por isso também que o chá de primavera é mais caro do que o de outono, porque ao longo do inverno, essas folhas, então, essas árvores, elas concentram os nutrientes. Então, as folhas que vêm na primavera são mais carregadas de nutrientes e normalmente têm um sabor mais intenso do que a do outono. O segundo passo é o murchamento das folhas, que ele ocorre para que as folhas percam água e se tornem mais flexíveis, o que vai evitar que elas queimem no próximo passo, que é a fritagem ou a grelhagem das folhas num wok. Para quem não sabe, um wok é uma espécie de uma panela no formato de uma bacia chinesa, e para a fabricação de grandes quantidades de chá, esse wok é como se fosse de um tamanho bem enorme, assim, como se fosse um fogão a lenha mesmo. Muitas vezes ele é a lenha, muitas vezes ele é a gás. Algumas vezes ele é a gás. O mais tradicional é a lenha, né? Mas hoje em dia alguns lugares modernizaram a gás. É claro que essa etapa também pode ser feita num nível industrial com um equipamento diferenciado, mas aqui nós vamos falar mais da forma mais tradicional de produção. E essa parte é a parte mais essencial do processo, que é a parte em que as folhas perdem a maior parte da água e a pessoa que está fazendo o chá tem que constantemente estar mexendo as folhas. Esse processo é chamado de chaching e ele demonstra muito a habilidade de quem está fazendo, porque se nós deixarmos as folhas queimarem ou mesmo amarelarem ou avermelharem muito, isso vai impactar no gosto do chá. Por bem ou por mal, a pessoa tem que ter um controle muito bom do ponto, entre aspas, da folha ali no wok. E o calor nessa etapa, ele desativa a maior parte das enzimas que são responsáveis pela oxidação da folha, o que quase que interrompe a oxidação, mas não totalmente, como nós vamos ver adiante. As folhas, então, depois desse processo, elas são roladas e com uma pressão assim, esmagadas, assim, roladas, mas não destruídas, apenas roladas. E essa etapa normalmente é feita numa máquina. É um dos raros casos em que um processo de fabricação, uma etapa, né, um processo de fabricação do chá é feito melhor por uma máquina do que por uma pessoa, que a máquina garante maior consistência de rolagem das folhas. E isso faz com que a parede celulósica seja quebrada e os óleos essenciais do chá eles sejam liberados para a superfície da folha. A última etapa é a secagem, na qual a folha perde a quantidade final de água que ela tiver e ela se transforma naquela folha seca que a gente vê, né, do chá. Vocês podem reparar que todo esse processo de fabricação é nada mais nada menos do que etapas em que, de forma controlada, a folha vai perdendo água. Olha só, em cada etapa, a folha perde mais e mais água. Então, essa é uma coisa interessante. Até porque existe uma etapa adicional que tradicionalmente é feita, mas hoje em dia já se encontra chá que não passa por esse processo, que é o processo de prensagem. O chá puro ele é tradicionalmente vendido em discos ou em tijolos de folhas prensadas entre 200 e 500 gramas normalmente. E essa prensagem
ela é feita usando o vapor d'água, que não interfere muito na saturação de água da folha, mas só que deixa ela maleável por tempo suficiente para ser prensada, e aí ela já está normalmente um pouco seca de novo. Essa prensagem é feita por máquinas hidráulicas ou mesmo manualmente. Uma vez que todas as etapas de produção são as mesmas, as diferenças elas vão vir dos parâmetros utilizados por cada fabricante, né, em cada etapa de produção, e também pela qualidade da matéria-prima, das folhas utilizadas. Igual eu falei, se elas já foram folhas colhidas no outono, se elas foram folhas colhidas na primavera, se elas foram folhas colhidas de árvores maiores e mais velhas, que normalmente tendem a dar uma maior potência, vamos dizer assim, ao chá, deixa ele com uma concentração maior, né, dos nutrientes, óleos essenciais, essas coisas que dão o gosto e as características ao chá, né? Se ela foi colhida numa árvore que está numa altitude mais elevada, que normalmente é preferível, menos elevada. Depende também muito do local. Cada região ali em Yunnan, cada vila, cada montanha tem normalmente uma personalidade, o chá deles. Muito por causa do terroir, do microclima, até da genética das árvores que estão ali presentes. Todas são camecinensis assâmica, mas dentro de uma mesma espécie de árvore nós temos variações genéticas. E isso pode influenciar também. Então, por exemplo, todos esses fatores, eles vão contribuir para que você consiga, muitas vezes, até identificar o chá que você está tomando, se ele é de Jinmai, que tem uma característica principal de um aroma floral e uma amargor um pouco mais baixo. Se ele é de Laobanjiang, que talvez seja o vilarejo mais famoso, né, da China, por causa que eles fazem um chá pur de excelentíssima qualidade. E ele, por exemplo, é um chá que vai ser extremamente amargo. Comparado com os outros, ele vai ter um amargor muito intenso. E isso são as características daquele local. Obviamente, também, de ano em ano, vai variar um pouco. Alguns anos vão ser melhores que outros. Alguns anos vão ter chuvas em quantidades e momentos ideais. Outros anos, não. Alguns anos vão fazer mais calor, outros anos vão fazer mais frio. Isso tudo pode ajudar. Uma outra diferença que nós podemos notar entre o chá verde e o chá pur é em questão de idade. O chá verde, ele deve ser consumido no máximo em 2 anos. O chá pur, ele pode ser consumido em qualquer faixa de idade. No chá pur mais jovem, no Sheng pur jovem, ele se encontra numa característica um pouco mais similar ao chá verde. Ele tem um gosto mais marcante, um amargor mais presente, uma potência maior. Muitas pessoas não gostam do chá pur jovem, por exemplo, porque eles acham que é um sabor muito agressivo para eles. Eu, particularmente, tendo a gostar do chá pur jovem. Mas o chá, aí nos 3 primeiros anos, ele tem mais essas características, mas depois ele vai envelhecendo um pouco, até que ele vai ficando nas características que a gente chama de chá pur adolescente, que ele perde um pouco dessa mordida dele. Alguns outros sabores vão se desenvolvendo, ele perde alguns tipos de sabores, desenvolve alguns outros tipos de sabores, e você pode ir observando essa mudança, que ela é muito interessante. As enzimas que ainda sobraram naquelas folhas, que ainda estão ativas ali, vão lentamente ao longo dos anos oxidando o chá. E as características dele vão se modificando com isso. Um chá pur mais maduro, mais envelhecido, ele irá ter outras características. Se ele for um chá muito amargo no início, ele vai ter perdido aquele amargor, ele vai ter características de cânfora, características de
notas mais, talvez um pouco achocolatadas, talvez notas um pouco mais molhadas, sabe, uma coisa mais úmida, molhada, mais escura. E isso depois de 10, 20, 30 anos, desde que você guarde esse chá em situações ideais, situações que não sejam úmidas demais e que não sejam favoráveis a crescimento de fungo ou de contaminação por algum elemento, alguma coisa tóxica, né? Esse chá pode ser guardado de forma indefinida. E, obviamente, depois de um tempo ele vai ter um limite ali para oxidação e aquelas mudanças, mas teoricamente ele não tem um prazo de validade definido. E os chás por mais envelhecidos tendem a comandar preços cada vez maiores à medida que os anos vão passando. É por isso, inclusive, que o Shu Puer existe. O Shu nada mais é do que uma tentativa de replicar os efeitos do envelhecimento do chá Puer Sheng, só que de uma forma mais acelerada. Ao invés de eu ter que esperar 20 anos, eu espero 2 meses. E depois mais alguns meses para, vamos dizer assim, para ele arejar, por causa da fermentação, né? E aí já estaria pronto. Obviamente não é, vamos dizer assim, um efeito comparável em termos de qualidade, mas é uma alternativa com um custo-benefício extremamente mais favorável. E o Sheng também, ele é um pouco como comparado ao vinho nesse sentido, de que alguns Sheng Puers são muito mais propícios ao envelhecimento do que os outros. Tanto pela qualidade das folhas, qualidade do chá, né? Não adianta você querer pegar um Sheng de má qualidade, envelhecer ele 10, 20 anos e achar que ele vai ficar de boa qualidade. Você tem que começar com um produto já de boa qualidade. E, mais especificamente, alguns, vamos dizer assim, perfis de gosto de alguns Shengs são mais ideais para que sejam submetidos ao processo de envelhecimento do que outros, porque a forma com que os gostos vão mudando, ela se adequa mais a alguns tipos de Sheng, algumas regiões, algumas montanhas, alguns resultados finais do que outros. Então isso é tudo coisas que a gente tem que ter em mente, né? A gente investir anos, se não décadas, no envelhecimento de um tipo de chá desse. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham feito algum proveito desse vídeo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou fazer o máximo para poder responder dentro daquela informação que eu tenho sobre o assunto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.